Glórias a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 36. E sucedeu, pois, no ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado a Israel e a Judá e todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde o dia de Josias até hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento a fazer, para que cada um se converta do seu mau caminho, e eu perdoo da sua maldade os seus pecados. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu a Baruque da boca de Jeremias toda essa palavra do Senhor, e que ele tinha revelado no rolo de um livro. Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrado, não posso entrar na casa do Senhor. E entrando, pois tu, lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, também ao ouvido de toda Judá, e que vem da sua cidade, e as lerão. Pode, glórias a Deus. Versículo 7 do capítulo 36 de Jeremias. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor te manifestou entre este povo, e fez a Baruque, filho de Nerias, conforme tudo que ele havia ordenado a Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu que no quinto de Joaquim, filho de Joasias, e aconteceu que no ano quinto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês nono, que apregoava um jejum diante do Senhor, e a todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha da cidade de Judá, a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro das palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara da Gemarias, filho de Safá, escriba, no átrio superior e à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Glórias a Deus. Jeremias capítulo 36, versículo 11. E ouvindo Micaias, filho de Jamarias, filho de Safá, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, na câmara dos escribas, e eis que todos os príncipes estavam ali assentado Liasmar, o escriba, e Delaias, filho de Semeias, e de Eunatá, filho de Acebor, e Gemarias, filho de Safá, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes, e Micaias, anunciou-lhe todas as palavras que ouviram, lendo a Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeúdia, filho de Netanias, filho de Zelemias, filho de Cuzim, dizendo a Baruque o rolo que, porque leste ao ouvido do povo, tomou na tua mão. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e veio a eles, e disseram: Assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu a Baruque aos ouvidos deles.
E sucedeu que, ouvindo ele todas aquela palavra, se voltaram temerosos uns para com os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhum anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declaro nós agora como escreve da sua boca toda essa palavra. E disse Baruque: com a sua boca ditava-me todas essas palavras, e eu escrevi no livro, como tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde tu e Jeremias, e ninguém saiba aonde estais. E foram ter com o rei no átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Eliasmar, o escriba, e anunciaram ao ouvido do rei toda aquela palavra. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo, e Jeude tomou da câmara de Eliasmar, o escriba, e o leu ao ouvido do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. E estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo, e que estava sob o braseiro. Não temeram, nem rasgaram seus vestidos, o rei e todos os seus servos, que ouviram toda aquela palavra. E posto que Eunatá e Delaias e Geramares tiveram pedido ao rei que não queimasse o rolo, e ele não lhe deu ouvido. Antes, Deus ordenou ao rei Jerameel, filho de Amaleque, e a Zeraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendesse a Baruque e o escrivão, e a Jeremias o profeta, mas o Senhor tinha escondido. Eu vou repetir mais outra vez. Jeremias capítulo 35 e versículo 25. E posto que Eunatá e Delaias, Gemarias, tivesse pedido ao rei que não queimasse o rolo, e ele não deu ouvido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimou o rolo com as palavras que Baruque escreveu da boca de Jeremias, dizendo: tomais ainda outro rolo e escreve nele toda a palavra que está no primeiro e no volume, e que queimou a Joaquim, rei de Judá. E a Joaquim, rei de Judá, disse: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: porque escreve nele, anunciando: certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá essa terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem assente sobre o trono de Davi, será lançado seu cadáver ao calor do dia, e a geadar de noite. Visitarei sobre ele, sobre sua semente, sobre o seu servo, a sua iniquidade. E trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhe tenho falado e não ouviu. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, e escrivão, e qual escreveu nele da boca de Jeremias toda essa palavra do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido ao nome de Jesus.